Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoem a todos nós. Hoje nós vamos ler um trecho do livro Umbanda do Brasil, do escritor Martin Silva, onde ele diz assim, é o trecho que ele fala sobre os orixás na concepção dos nagôs. Tá? O Batalá, o filho de Olorum, pai da humanidade, o Orixalá, isto é, aquele que está acima dos orixás, é um grande Deus. Posteriormente, ou seja, aqui no Brasil, recebeu a designação de Oxalá, termo que é uma contração do outro, ou seja, Orixalá. Já pela influência do catolicismo, foi identificado com o Senhor do Bonfim da Bahia, o mesmo que Jesus. Isso foi o começo do chamado sincretismo ou similitude. Xangô, deus do trovão do raio, ou seja, do fogo celeste, dentro do sincretismo, passou a ser assimilado por São Jerônimo da Igreja. Ogum, deus do ferro, da guerra, das demandas, dentro do sincretismo passou a ser assimilado ora Santo Antônio na Bahia, ora São Jorge em outros estados. Oxóssi, deus da caça dos vegetais, dentro do sincretismo passou a ser assimilado a São Sebastião da Igreja. Iemanjá, deusa das águas, dentro do sincretismo passou a ser assimilada à Virgem Maria da Igreja. Oxum, deusa do rio, dentro do sincretismo passou a ser assimilada a Nossa Senhora da Conceição. Ifá, o mensageiro dos deuses, o oráculo dos orixás, passou a ser o adivinhador. Dadá, deusa dos vegetais. Olocum, deus do mar. Ocô, deus da agricultura. Oloxá, deusa dos lagos. Obá, deusa do rio Obá. Ajexalagá, deus da saúde. Oiá, deusa do rio Níger. Chapanã, deus da varíola, da peste. Ioqué, deus das montanhas. Axexalugá, com outro atributo, Ajá, ou Aroni, ou Oxambi, ou Oxanin, o deus da medicina, os que podiam curar. Bem, irmão bandista, por aí você já pode ir começando a analisar os aspectos dessa raiz, e mesmo porque de somente 5 desses orixás, ou desses termos representativos de força ou potência, milenários, tradicionais, remotíssimos, terem sido conservados no conceito interno, oculto, ou melhor, de adaptação oculta do astral, por dentro da corrente astral de Umbanda. Quando chegarmos à questão das verdadeiras linhas, vibrações dessa lei, vai ter explicação. Assim é que em seus rituais de nação, tocavam o Adarum, espécie de toque especial de atabaques, para chamar os seus orixás. Esses atabaques eram preparados cuidadosamente, dentro de certo segredo, tudo envolvendo cânticos, ervas e certa fase da lua. E tinham a denominação Rum, que é o maior, Rumpi, que é o médio, e dos três o Lé, que é o menorzinho. Esse toque especial com esses 3 atabaques era para que desse o transe anímico, o transe, transe mediúnico, quer do Baba Orixá, quer uma filha ou filho de santo. Tudo isso acompanhado de danças expressivas, palmas cânticos, também ditos como pontos, etc. E era sempre assim, dentro de um ritual rotineiro. Baba Orixá, depois mais para frente chamado de pai de santo, e a Lorixá também chamada depois como mãe de santo, ou mesmo Iaô, e mesmo que ou mesmo uma Iaô. A Iaô seria a filha de santo, que poderiam ser possuídos pelo orixá, tanto a mãe, o pai ou a filha de santo. Todavia, se qualquer um desses caísse com o santo, mesmo que se caísse com o santo, ele fica mediunizado, ou com o seu orixá, todos sabiam que não era o orixá ancestral. O deus Xangô, Ogum, Oxóssi, era um enviado do orixá, porém representava sua força. Quer o orixá, quer para eles, era um ser espiritual altamente situado perante o Lorum, ou Deus, Quer o seu enviado, que é o que estava ali, que para eles também era um espírito muito elevado, que nunca tinha encarnado. Isso jamais havia passado pela condição humana, então ele nunca havia encarnado, jamais havia passado pela condição humana. Esse que estava ali na Iaô mediunizada. Tá? Todo este ritual, com suas evocações, suas práticas, era quase sempre acompanhado de oferendas simples ou especiais, chamadas de comida de santo. Tudo de acordo com a ocasião da festa ou da cerimônia, que se fizesse necessário.
Também era comum, antes de iniciar o ritual propriamente dito, fazer um ebó, espécie de despacho, que envolvia desde o sacrifício de animais até o seu aspecto mais simples, com pipocas e outras coisas, que é uma espécie de padeia, acredito. Né? Então, queremos ter ficado bem claro nestas linhas gerais que os africanos trouxeram suas concepções bem definidas com seus deuses, seus rituais, suas práticas e especialmente todo um sistema de oferendas aos orixás, que envolviam elementos materiais, inclusive o sacrifício de animais, sangue. Aí ele coloca assim: essa questão de oferendas ou comida de santo será analisada e esclarecida na parte que trata de magia e oferendas. Lá na frente do livro Umbanda do Brasil, ele fala sobre isso. Agora, meus irmãos umbandistas, especialmente a você que se diz ou é babá, tatá ou médio-chefe, creio que já chegou ao seguinte entendimento. No culto africano, só evocavam orixás, ou seja, os espíritos enviados deles. Nunca tinha encarnado, porque os espíritos ditos como eguns, isso é interessante, porque os espíritos ditos como eguns, ou egungun, né, se repeliam, ou melhor, não eram aceitos de forma alguma. Como eguns, guarde bem isso, como eguns consideravam ou qualificavam a todos os espíritos de seus antepassados, almas dos mortos, enfim, a todos que já tinham sofrido o processo da encarnação. Portanto, os espíritos de caboclos, pretos velhos, crianças, seriam repelidos, porque eram eguns, né? Passaram pela condição de encarnado na Terra. Todos esses espíritos velhos, porque passados porque passados pelas encarnações dezenas, centenas de vezes, né? Deixemos de lado agora esta raiz africana e vamos ao encontro do que é genuinamente brasileiro, que é a raiz ameríndia, ou de nossos índios, ou seja, o adjunto da Jurema, para que depois possamos encontrar a verdadeira Umbanda. Aí ele já vai entrar no outro trecho que eu deixo para uma outra hora. Vou fazer isso com vocês, Saravá.